Olá, tudo bem? Você conta seus dias, você percebe o quão é importante cada dia. Quero falar hoje sobre a brevidade da vida. Você sabe que nos dias de Jesus, o mais rápido que uma pessoa poderia ir era o mais rápido do que um cavalo poderia correr durante a noite. Isso aconteceu até 1830, quando desenvolvemos um motor mais rápido do que um cavalo. Você sabe que inventamos muitas coisas modernas para economizarmos tempo. E temos menos tempos do que nunca. Temos muito menos tempo agora do que o meu pai e minha mãe tinham na época dos cavalos, das charretes. Temos automóveis, aviões velozes, corremos de um lugar para outro como louco. O tempo está nos desmoronando. Quanto tempo mais temos, mais Deus, a eternidade durarão para sempre. No entanto, nesta terra somos como uma sombra que está declinando. Desde o momento em que nascemos, meus amigos, estamos todos caminhando em direção à morte física. Para que você use o seu tempo? Use o seu tempo para servir a Cristo, meu amigo. Use o seu tempo para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Use o seu tempo para obedecê-lo. Coloque-se à disposição de Deus e faça como o salmista diz no capítulo 31, no versículo 15. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Nas tuas mãos estão os meus dias. O que você tem feito e vai fazer com os seus dias? Com o seu tempo? Cada ser humano tem exatamente o mesmo número de horas e minutos todos os dias. Você sabe quantos minutos tem um dia? Tem 1440 minutos. Você sabe quantas horas ainda roda uma semana? 168 horas. Se a pessoa vive até os 70 anos, meus amigos, os primeiros 15 anos são a infância e a adolescência. Os 20 anos passa correndo. Os últimos 5 anos são de limitações físicas e reduções de atividades. O que significa que, na verdade, só temos 30 anos para vivermos. É isso? E ainda parte desse tempo tem que ser gasto comendo, trabalhando e calculando o que vamos fazer. As Escrituras fazem essa pergunta: o que é a sua vida? É um vapor que aparece, que dura um breve tempo e depois desaparece. A verdade é que o nosso tempo já está nas mãos de Deus. Deus já tem o dia definido para cada um de nós sermos tirados deste mundo. E não sabemos quando será. Se será em um acidente, seja o que for, já está definido. E então estaremos diante do grande julgamento de Deus, para prestarmos contas de como passamos a vida e o que cada um de nós fizemos em relação a Jesus Cristo. Pois Deus deu seu único Filho para morrer pelos nossos pecados. Porque nós, seres humanos, somos todos pecadores. Todos temos a mesma doença. Não importa a cor da nossa pele, porque Deus não olha para a cor da sua pele, tá? Deus olha para o seu coração. E o que é manifestado nas suas atitudes, meus amigos? Deus vê que você tem uma doença cardíaca espiritual. E essa doença cardíaca espiritual é chamada de pecado. Interessante para mim, para as pessoas, que as pessoas não podem comprar mais horas, mais tempos. O cientista não pode inventar novos minutos. Nenhuma pessoa consegue economizar tempo.
para gastarmos no outro dia. As Escrituras dizem que nós devemos remir o tempo, aproveitar o tempo. É uma frase fora dos nossos negócios e dos negócios do mundo. Significa ganhar tempo. Significa termos sabedoria como viver. Como devemos viver. E devemos viver numa consciência aproveitando ao máximo o tempo que nós temos. Separe pelo menos 10% do seu tempo e diga: Senhor, esse tempo é seu. Use para estudar a Bíblia, para a oração. Você já entregou toda a sua vida a Cristo? Você já está compromissado com Cristo? Mas talvez você diga que já foi batizado e que vai de vez em quando à igreja, que pensa em Deus de vez em quando. Mas você está realmente comprometido? Você está totalmente comprometido com Ele? Se você morresse neste momento, você tem certeza que você iria para o céu? Você tem certeza que seus pecados estão perdoados? Que foi por isso que Cristo veio ao mundo morrer na cruz, derramar seu sangue e ser por Deus ressuscitado dos mortos? A tirania do tempo nos controla, meus amigos, e ficamos frustrados correndo de uma coisa e de um lado para o outro, porque não sentimos que temos tempo suficiente para fazer tudo o que poderia ser feito. Jesus nos ensinou que devemos fazer a obra de Deus enquanto é dia, enquanto temos oportunidades, enquanto temos vida, porque a noite, que significa a morte, o fim, ela vem quando ninguém pode trabalhar. A noite chegará até você, a mim, a nós, e você talvez não poderá ter a oportunidade de servir a Deus. Então sirva-o enquanto você pode. Sirva-o agora. Coloque-o em primeiro lugar na sua vida, o Senhor Jesus. Lemos em João 17:4 que Jesus disse: Eu glorifiquei Deus na terra, realizando a obra, o trabalho que Ele me deu para fazer. Deus tem um plano para a sua vida. E você pode realizá-lo com a ajuda de Deus. E Ele lhe dará, meu amigo, uma alegria, uma paz que você nunca sonhou que existia, se você colocar a sua confiança nele. Sim, quando Jesus deixou a terra, ainda havia pessoas que precisavam ser curadas e vidas que precisavam ser tocadas. Mas como Jesus disse, Ele já havia completado a obra que havia designado a Ele pelo Pai. Deus designou especialmente um trabalho para você, meu amigo. E você é o único e ninguém pode ocupar o seu lugar e fazer o que você precisa fazer. Deus precisa de você no seu reino para ser usado como uma ferramenta nas mãos dele. O tempo pode ser algo bom para nós, mas também podemos ser seu escravo. O tempo também é incrivelmente justo e misericordioso, porque não importa, meus amigos, quanto tempo nós desperdiçamos no passado, nós ainda podemos, você ainda pode recomeçar e pode ter um futuro glorioso. Uma frase sábia diz: no final das contas, não são os dias na sua vida que conta, mas é a vida nos seus dias. A vida eterna é real. E o que fazemos aqui nesta vida definirá para onde iremos para a eternidade. Eclesiastes 3:11 nos diz: Deus fez tudo apropriado no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. A vitória tem um preço, meus amigos. É preciso lutar. E não podemos desperdiçar nosso tempo com certas coisas.
Não devemos andar à deriva, fazendo coisas, prazeres que são errados. Deus também quer que amemos os outros. Uma das principais coisas que Ele quer que nós façamos é amar o próximo. Deus, porque o que distingue um cristão dos outros é o cristão que domina a sua vida. Entende isso? Sua vida deve ser cuidadosamente planejada, porque há um término do tempo, amigos. Irmãos, o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, o tempo é curto. A Bíblia também nos diz que chegará o dia que não haverá mais tempo. Jesus e seus discípulos passaram os 94 no capítulo 24 de Mateus, falando sobre o tempo, sobre o fim dos tempos. À medida que nos aproximamos, meus amigos, dos fins dos tempos, lemos em Apocalipse 12 que o diabo estará freneticamente ativo, porque ele sabe que seus dias estão contados. E sim, o diabo existe, Satanás existe, ele é real, os demônios são reais, entende? E eles estão lutando pela tua alma, porque Satanás não quer desistir de você. Eles estão lutando para te manter no reino do mal, porque existe apenas dois reinos. Existe o reino do diabo e existe o reino de Deus. E você tem a liberdade para escolher em qual você deseja estar. Em Romanos, no capítulo 13, o apóstolo Paulo diz: e isto digo conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono. É isso, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, meus amigos, deixamos de lado as obras das trevas e vistamos da armadura da luz. Comportemos com decência, como aquele que vive na luz dos dias, a luz do dia, que não vivamos em imoralidade, em bebedeira, não em desavença, em inveja. Pelo contrário, revista-nos no Senhor Jesus Cristo e não fique premeditando como satisfazer o desejo da carne. A Bíblia usa várias vezes a frase: o tempo está próximo. Jesus nos diz que para nos decidirmos os sinais dos tempos, um dos sinais é o aumento da iniquidade. Veja os jornais, veja a TV, veja a rádio, a iniquidade é abundante em todos os lugares. Não apenas aqui na Bahia, no Brasil. Não, no mundo todo, O juízo final, quando o livro da vida for aberto, você estará lá? Seu nome estará escrito no livro da vida? Porque as Escrituras dizem que se seu nome não estiver no livro da vida, no Cordeiro, você nunca entrará no céu. Mas quando você vier a Cristo, se entregar completamente a Ele e tê-lo como seu Salvador e Senhor, Ele apagará todos os registros dos teus pecados e escreverá o teu nome no livro da vida. O livro da vida, o livro do Cordeiro. Se eu não soubesse que meu nome não estivesse lá, eu não sairia daqui hoje sem ter a certeza. Porque talvez nunca haja outro momento como esse em sua vida. Esta é a tua hora de estar com Deus. Porque a brevidade do tempo exige ação imediata, meu amigo. O fato de que o tempo é curto exige que façamos algo a respeito. Por isso, as Escrituras diz em 2 Coríntios, no capítulo 6:2, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da tua salvação.
não é amanhã, é hoje, é agora. As coisas que você deveria fazer, faça agora. O dinheiro que você deveria gastar com a sua vida, com a sua paz, gaste agora. As pessoas que você deveria testemunhar, perdoar, faça agora. Toda vez que o relógio marca, parece dizer agora. Agora, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires a voz, não endureçais o vosso coração. Pois é, cuidado para você não endurecer o seu coração. Você ouve uma mensagem como esta e pode ser muito perigoso. Porque se você endurecer o seu coração, amigo, a próxima vez que ouvir o Evangelho, seu coração estará mais duro, cada vez mais duro, mais difícil, e você pode não ter outra oportunidade. Venha a Cristo agora. Se houver pelo menos um sussurro em seu coração de que você precisa vir, venha agora. Aonde você estiver, aceite a Jesus. O aviso do tempo, algum dia será tarde demais para a sua alma. O tempo é muito curto para indecisões e vacilações. Não fique parado entre duas opiniões, meus amigos. Os tolos dizem que há muito tempo. O diabo diz que há muito tempo. Todas as manhãs você tem 86.400 segundos para gastar, né? Cada dia um banco chamado tempo abre uma nova conta para você. Mas pode não haver amanhã. Então aceite Jesus agora. Quando eu te digo que você precisa vir agora e assumir o seu compromisso com Cristo, e se juntar a centenas de milhões que já vieram, o diabo sempre dirá: espere outra hora, em outro lugar. Esta não era a hora. Porque, na verdade, agora é a hora certa, meus amigos. O fato de você estar me ouvindo indica que agora é o momento certo de, por alguma estranha coincidência da providência divina, Deus trouxe você aqui hoje, agora. Talvez você pensava que estava bem com Deus, mas agora você não tem certeza e quer ter certeza. Então tenha certeza fazendo a sua parte. Aceite a Cristo. O diabo sempre diz: faça isso, mas em um outro momento, em um outro lugar. Deus diz: aqui e agora. Aqui e agora. Aceite a Jesus. Não deixe para amanhã. Você parou para ouvir esta mensagem? Então, que ela adentre ao seu coração e que o Espírito Santo possa falar, te convencer, te ajudar a estar com Cristo na eternidade. Deus é Senhor de tudo. Deus é Senhor de todos nós. Amém. Graças a Deus. Aceita Jesus como teu Salvador. Amém e amém. Graças a Deus.